Bora? Bora estudar matemática? Hoje o assunto é análise combinatória e vamos estudar o tema PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Essa lista de questões, ela foi pensada para que possa ajudar os alunos que estão fazendo, os candidatos que estão fazendo concurso público, Enem, algum tipo de seleção, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Na primeira questão, temos o seguinte, ó. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne, então, ó, 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. 5 pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode um homem fazer sua refeição? Essa questão ela é bem simples, ó. Você vai colocar 2 tracinhos, ok? Um tracinho você vai fazer para colocar as carnes e outro para a sobremesa. Para a sobremesa, ok? Quantas opções eu tenho para o prato de carne? Vou ter 8. Quantas opções eu tenho para a sobremesa? 5. Então eu vou ter no total o produto desses dois, que no caso vai ser 8 vezes 5, 40 possibilidades desse homem fazer sua refeição. Ok, pessoal? Bora para a segunda questão agora. Na segunda questão, temos o seguinte, ó. Uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Mesma ideia da questão de número 1. Você vai fazer aqui, ó, uma barrazinha, uma listrinha para a blusa e outra lista para a saia. Então, vamos lá, ó. Blusa e outra para a saia. Quantas blusas ela tem à sua disposição? 5. Quantas saias ela tem à sua disposição? 6. O total é igual a quanto? 30 possibilidades. Ok, pessoal? Só lembrando que no nosso canal nós temos toda a teoria, tá? Toda a teoria de análise combinatória numa playlist, tá? Não esqueça de, antes de assistir essas aulas, você ir até lá para dar uma olhadinha, para depois vir para cá. Vamos agora para a questão de número 3. Na questão de número 3, diz o seguinte, ó. Num barco de automóvel, num banco de automóvel, o assento pode ocupar 6 posições diferentes e o encosto 5 posições, independentemente da posição do assento. Combinando assento e encosto, quantas posições diferentes esse banco pode assumir? Então vai ser a mesma ideia da questão anteriores, ó. Você vai lá, faz uma lista para colocar a posição do banco e outro para colocar um encosto. Quantas posições para o banco? Para o banco você tem 6. Quantos para o encosto você tem? 5. 6 vezes 5. Então nós temos 30
possibilidades. Possibilidades. Ok, pessoal? Vamos para mais uma questão. Questão de número 4. Na questão de número 4 diz assim, ó. Numa festa existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes podem ser formados? Então, cada homem pode pegar até, ó, cada homem, ele vai poder escolher um homem 1, vamos dizer. Ele tem diversas mulheres, que os cabelinhos das bichinhas, ó. Diversas. No total de quantas? Vamos pensar, ó. No total de quantas, ó? No caso aqui eu tenho a mulher 1, a mulher 2, até chegar ao total de mulheres, que são 90. Então, um homem tem até 90 mulheres para escolher. Então, esse vai ser do mesmo jeito que a gente fez as questões anteriores, ó. A gente faz uma lista para o homem e outro para a mulher, como se fossem as escolhas, tá? Homem. Cada homem vai poder escolher quantas mulheres. Quantas mulheres? Quantas mulheres? Então, vou ter o quê? 80 vezes 90. 9 vezes 8 é 72. Como tem 2 zerinhos, eu acrescento. Então, vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter até eu vou até ter quanta? Opa, com 2 S. Vou ter quantas possibilidades? 7.200. Bora para mais uma questão. Aqui, ó. A questão de número 5. No edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que entrou? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui eu tenho 8 portas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portas, ok? Porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, porta 5, porta 6, porta 7 e porta 8. Aí o que é que acontece? Vamos ter aquela mesma ideia, ó. A entrada e sua saída. Então, vai ser a entrada e a saída, certo? Quantas possibilidades ele tem para entrar? Ele vai lá e entra. Ele pode escolher 8. Vamos dizer que ele escolheu a 7. Então, a porta que ele entrou, ele não vai poder sair por ela. Ele vai ter que escolher uma das outras. Quantas tem? 7. 8 vezes 7, 56. Então, fica 56 possibilidades. Ok, pessoal? Bora para mais uma questão. Não esqueça de assistir a teoria desse conteúdo, tá bom? Então, ó, o que é que nós temos na sexta? Diz assim: num concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais de um prêmio, de quantas maneiras poderá ser distribuído o primeiro e o segundo prêmio? Então, ó, a gente vai fazer, ó, a seguinte forma: primeiro prêmio, segundo prêmio. Então vamos aqui, ó. Aqui é o primeiro prêmio. Primeiro prêmio e o segundo prêmio, certo? No primeiro prêmio, quantos participantes podem ganhar? Até 12. Só que quem ganha um prêmio não pode participar novamente. Então, se era 12, agora sobe a quantos? 11. Então, no caso aqui, fica 12 vezes 11. 12 vezes 11. Fica 12
e 12, 132. Então fica quanto? Ó? 132. Então tem 132 possibilidades de ter o primeiro e o segundo prêmio de forma diferente, ok? Bora para mais uma questãozinha. Vamos agora para a questão de número 7. Não esqueça de deixar seu like, pessoal, ajuda bastante no canal. Se tiver alguma dúvida, é só deixar no chatzinho, né? Nas perguntas que vai dar certo. Eu faço novos vídeos tirando suas dúvidas, tá? Um homem possui 10 ternos, 12 camisas, 5 pares de sapato. De quantas formas poderá ele vestir um terno, uma camisa e um par de sapato? Mesma ideia do que a gente vinha fazendo, né? Ó, para a camisa, não, para o terno, para a camisa e para o sapato. Então a gente vai lá, coloca, ó, o terno, a camisa e o sapato. Quantos ternos tem? 10. Quantas camisas tem? 12. Quantos pares de sapato tem? 5. Então agora é só multiplicar todo mundo. Por isso é que se chama princípio fundamental da contagem. Ó, 12 vezes 5 é 60. 60 vezes 10, 600. Então tem 600 possibilidades diferentes deste homem vestir-se, ok? Bora para mais uma questãozinha, Agora vamos para a questão de número 8. Na questão de número 8 diz assim, ó: um automóvel é oferecido pelo fabricante em 7 cores diferentes, podendo o comprador optar entre os motores 2000 cc e 4000 cc, que é a cilindrada, certo? Sabe-se que os automóveis são fabricados nas versões standard, luxo e super luxo. Quantas são as alternativas do comprador? Então a gente, como tem 3 possibilidades, a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. Uma para as cores, outra para as versões e outra para o quê? Para as cilindradas. Então, colocando aqui, ó, são 7 cores. São 7. As cilindradas são quantas? Tem 2 possibilidades, ó. 2000 e 4000. Então tem 2 possibilidades para as, vamos dizer, para os motores. Para os motores. E quantas versões eu vou ter, ó? Quantas versões eu vou ter? 3 versões, não é isso? Ó? 3 versões. Agora é só multiplicar, ó. 2 vezes 7 é 14. 14 vezes 3. Aí 12 vai 1. 42. Ok? Então fica 42. Então esse cliente, ele tem até 42 maneiras de 42 possibilidades de fazer essa compra. Bora para mais uma questão. Na questão de número 9 diz assim: de quantas formas podemos responder 12 perguntas de um questionário cujas respostas para cada pergunta é sim ou não? Aí eu vou ter a seguinte ideia, ó. Você vai lá e faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, como tem
Quais são as possibilidades de resposta? As possibilidades de respostas é sim ou não, ok? Sim ou não. Tendo em vista isso, como para a primeira pergunta, né, tem duas possibilidades. Para a segunda, duas. Para a terceira, duas. Para a quarta, duas. E assim, todas elas vai ter duas. Como são 12 perguntas, eu vou multiplicar 12 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, fica 2 elevado a 12 possibilidades. Quanto é esse cálculo aqui? Bora fazer. Ó. A gente sabe que 2 elevado a 10 é 1024. Então, 2 elevado a 2 é 4. Se eu multiplicar esses números, é a mesma coisa que eu dizer 2 elevado a 12. É só somar e repetir. Multiplicar é somar os expoentes, né? Então, 16 vai 1. 4 vezes 2 é 8. Com mais um, 9. Aí 0 e 4. Então, vai ser quanto? 4.096 possibilidades. Possibilidades, ok? De terem respostas diferentes, ok, pessoal? Esse tipo de questão aqui apareceu potenciação. Eu tenho uma playlist de potenciação muito completa. Quem só dá uma olhadinha no canal, tá bom, pessoal? Vamos para a questão de número 10. Na questão de número 10 diz o seguinte, ó. Numa sala tem 10 portas. De quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta? Então, pessoal, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que imaginar lá aquela mesma situação que a gente tinha feito anteriormente, né? Ó. Vou colocar aqui, aí ó, tenho a porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 portas. De quantas maneiras eu posso deixar ela aberta, tá? Por quê? Eu posso deixar só a primeira aberta e os outros tudo fechados. Ou a primeira e a segunda fechado, o resto tudo aberto. Ou só a terceira aberto. Ou 4 abertas e 3 fechadas. E assim vai. Então vai ter a mesma ideia lá, ó. Se eu fosse deixar tudinho aberto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente vai lá e coloca, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entenda porque ela pode estar... Por que é duas possibilidades? Porque ela pode estar fechada. Ela pode estar fechada. Ou aberta. Por isso é que é duas possibilidades. Então aqui fica 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024, ok? Professor, a resposta é essa? Não. Por quê? Porque tem uma situação que não pode acontecer. É elas estarem todas fechadas. Ó, quando ele diz, numa sala tem 10 portas, de quantas maneiras diferentes esta sala pode estar aberta? Isso quer dizer, qual a situação que não pode acontecer? Uma delas é tá todas as portas fechadas. É raciocínio lógico. Então, desses 1024, eu diminuo uma. Essa situação aqui é justamente de estar fechada. O que não pode acontecer. Ok? Então, fica a resposta sendo 1023 possibilidades. Ok? Bora para a questão de número 11 agora. Na questão de número 11 diz assim, ó. Uma loteria semelhante à loteria esportiva apresenta 10 jogos. Cada um com 4 possíveis resultados. Usando a aproximação 2 elevado a 10, aproximadamente 10 elevado a 3,
qual é o número total de resultados possíveis. Então, o que é que acontece? Eu vou ter 10 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada um com quantas possibilidades? 4. Cada jogo tem 4. Então aqui, como tem a mesma base e a multiplicação, fica 4 e 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, como tem 10 elementos, 4 elevado a 10. Certo? Só o que é que ele diz? Ele diz que 2 elevado a 10 é quanto? 10 elevado a 3. Então eu vou ter que trabalhar isso aqui, a potência. Ó. O 4 é 2 ao quadrado. Aí eu vou lá e deixo 10 aqui, ó. O 4 é 2 ao quadrado. Só que aqui, como é uma propriedade, eu posso simplesmente, ó, trocar as posições. O 2 vai e o 10 vem. O 2 vai e o 10 vem. Fica igual a quanto então? Ó? Fica 2 elevado a 10. Elevado a quanto? A 2. Eu só fiz trocar. Só que 2 elevado a 10, ele diz quanto é. Ó. É quanto? 10 à terceira. Eu troquei esse valor aqui, né, ó, por 10 à terceira. Só que aqui, ó, está elevado a 2. 3 vezes 2 é 6. Então fica 1 milhão de possibilidades. 1 milhão de possibilidades. 1 milhão de resultados possíveis, ok? Lembrando que a gente usa esse valor porque ele está dando, tá? Mais uma questãozinha, ó. Em um computador digital, um bit é um dos algarismos 0 ou 1. E uma palavra é uma sucessão de bits. Qual é o número de palavras distintas de 32 bits? Olha, lembrando que o bits é o 0 e o 1. Ele não tem 32, então é como se fosse assim, ó. 1, 2, 3, aí 3 pontinhos, cada um com 2 possibilidades, sendo num total ó, de quantos? 2 elevado a 32. Por quê? Porque ele diz que é 32 bits. O bits aqui, ó, ou é o 0 ou é o 1. Ou é o 0 ou é 1. Por isso é que é 2 possibilidades, tá? Então fica o produto é 2 elevado a 32. Muito provavelmente, quando cai desse tipo de questão, ele não possibilidades. Ele possibilidades ou palavras, tá? Muito provavelmente ele não vai querer que você faça esse cálculo, ele vai deixar a resposta como potência, tá? Bora agora para a questão de número 14. Na 14 diz assim, ó: quantos anagramas podemos formar digitando ao acaso 6 teclas escolhidas entre as 26 no teclado? Então, aqui é a primeira pergunta, né? Entre elas consta o anagrama tec-tec. Vamos primeiro fazer aqui a primeira. Como ele vai digitar 6 teclas, eu vou fazer uma primeira tecla, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Lembrando que quantas possibilidades eu tenho para a primeira tecla? Primeira letra, né? Eu vou ter 26, depois 26, depois 26, depois 26, depois 26, depois 26. Fecha o olho e aperta no seu computador, né? A tecla aí, ó. Se você fizer isso ou no seu celular, você vai ver que vai ter 26 possibilidades de você teclar uma letra. Só que quando você ter, novamente, você pode teclar a mesma letra. Por isso é que eu botei 26, 26, 26, ela se repetindo, tá? Então fica 26 elevado a 6, porque eu apertei 6 vezes, tá? E a segunda pergunta, entre eles consta a palavra tec-tec? Claro que consta. Por quê? Porque eu não estou repetindo.
Obviamente que se eu apertar uma letra, ó, vou lá e aperto uma letra, apertei o T. Aí eu fecho o olho e aperto de novo, apertei o E. Aí fecho o olho e apertei o C. Aí fechei o olho e apertei. Aí sem querer apertei novamente o T, né? Porque é o acaso, então pode se repetir. Então, como aqui está se repetindo o número, a segunda também sim. Eu pode sim, ok? Pode sim. Então eu tenho 26 elevado a 6 possibilidades. Vamos para a questão de número 14. Questão 14. Não esqueça do like, pessoal. De quantas maneiras diferentes um professor poderá escolher um ou mais estudantes de um grupo de 6? Esse tipo de questão tem que ter muita atenção nela, tá bom? Olha, eu vou fazer assim, vou colocar o dígito 0 para representar ser escolhido. Escolhido. E o número 1, o dígito 1, não ser escolhido. Então, como a gente tem quantos estudantes? A gente tem 6, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos às possibilidades, ó. O primeiro estudante ser escolhido tem quantas possibilidades? 2. Ou ele é escolhido ou não. O segundo, ou é escolhido ou não. O terceiro, ou é escolhido ou não. O quarto, ou é escolhido ou não. O quinto, ou é escolhido ou não. O sexto, ou é escolhido ou não. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 fica 2 elevado a 6, que no caso é 64. Professor, essa é a resposta? Não. Por quê? Porque a gente tem que ter bastante cuidado, que a gente tem que diminuir 1. Por que a gente tem que diminuir 1? A gente vai diminuir por causa da seguinte situação. Não pode acontecer nenhum ser escolhido. Não pode acontecer essa situação. Por isso é que a gente tem que diminuir 1. Que é aqui, ó. Ele tem que escolher um ou mais estudantes. Um ou mais. Então ele pode escolher 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ele não pode escolher, deixar de escolher 1. Por isso é que a gente diminui o dígito aqui. Então, no caso aqui, 64 menos 1, 63 possibilidades, ok? Bora para a questão de número 15. Na questão de número 15 diz o seguinte, ó. Um grupo de 5 pessoas, de quantas maneiras distintas posso convidar uma ou mais para jantar? Mesma ideia, ó. Mesma ideia da anterior. Vou botar um convidado. Ser convidado. E 2 não convidado. Não convidado, ok? Não convidado. Aí vai a mesma ideia, ó. Vamos lá e faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que é 5? Porque é 5 pessoas. Aí a gente vai, ó. O primeiro pode ser convidado ou não. O segundo pode ser convidado ou não. O terceiro pode ser convidado ou não. O quarto, convidado ou não. O quinto, convidado ou não. Fica 2 elevado a 5, que é 32. Só que ele quer que seja convidado pelo menos um ou mais. Um ou mais, ó. Se ele quer que seja convidado um ou mais, então eu tenho que fazer o quê, ó? Diminuir de 1. Que no caso aqui vai ser quanto? 32 menos 1. Eu tenho 31 possibilidades de convidar 5 pessoas, podendo escolher uma ou mais, ok? Bora para mais uma questãozinha. A questão de número 16. No concurso para preenchimento de uma cátedra, apresenta-se 3 candidatos. A comissão julgadora é composta de 5 membros, devendo cada examinador escolher exatamente um candidato.
De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados. Aí, o que é que acontece? Cada membro vai escolher, não é isso? Ó? Cada membro vai escolher 3, né? Então, o primeiro membro, segundo membro, terceiro, quarto e quinto. Aí, ó, o primeiro aqui, ele pode escolher até 3 candidatos, ele pode escolher entre os 3 candidatos. O segundo membro pode escolher um dos 3 candidatos. O terceiro membro, um dos 3 candidatos. O quarto, um dos 3 candidatos. O quinto membro, um dos 3 candidatos. Fica 3 elevado a 5. Então, esse daqui é o número de votos que podem ocorrer, né? Que podem ser dados. É número de votos. Professor, 3 elevado a 5 é quanto? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Só que 3 elevado a 4 é 81. Como aqui é 3 elevado a 5, é só multiplicar por 3. Fica 243. Então, no caso aqui, fica 243 votos possíveis, tá? Bora para a 17. Na questão 17, diz assim, ó. Suponha que no início de um jogo você tenha R$2.000 e que só possa ganhar enquanto tiver dinheiro. Só pode, jogar enquanto tiver dinheiro. Supondo que em cada jogada você perde ou ganha R$1.000, quais são os possíveis resultados ao final de 3 jogadas? Esse daqui você vai ter que fazer uma árvore, tá? Então, como é que a gente faz? Assim, ó. Você vai começar a jogar, né? Quando você começa a jogar, você ou ganha ou perde. Então, ó, ou ganha ou perde. Aí depois você vai fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, ou ganha, ou ganha, deixa eu trocar, ou ganha, ou você vai perder. Agora deixa eu botar aqui para ficar bem organizadozinho. Quando você perde, você pode jogar de novo, né? Ou ganha ou perde. Ganha, perde. Agora vamos começar a fazer os cálculos antes de continuar, tá bom? Muito importante essa parte. Você vai começar com um valor de quanto? Você começa com um valor de quanto? Você conversa com um valor de 2.000, não é isso? Você começa com 2.000. Como você ganhou, agora você tem 3.000. Como você perdeu, agora você tem 1.000. Porque ou você ganha ou perde 1.000. Aí você vai, ó, jogou a primeira vez, ganhou, né? Jogou a primeira vez, perdeu. Aí vai, de novo, aí ganha. Ganha, agora você fica aqui, ó, com quanto? 4.000. Só que aqui você vai e perde. Perde 1.000, né? Então fica agora com 2.000. Aqui, quando você tá com 1.000, você ganha, você fica com 2.000. Como você perde, aí agora você fica com 0. Porque você perdeu 2 vezes seguidas, né? Aí a gente vai lá e vai continuar. Aí você ganha ou perde. Ou ganha ou perde. Ou ganha ou perde. E aqui para, porque você não tem mais dinheiro, você zerou. Só o que é que acontece? Aqui, ó, você ganhou, e aqui você perdeu. Aqui você ganhou, aqui você perdeu. Aqui você ganhou, aqui você perdeu. A árvore é sempre assim. Um ganha ou perde. Ou sim ou não. Deu certo, não deu certo. Se tiver 2 possibilidades, se tiver 3 possibilidades, você faz com 3, tá? Aí agora a gente vai fazer o valor final, tá?
Ó, ganhou de novo. Então, se ele tem 1.000, ganha mais 1.000, ele vai ficar com quanto aqui no total? Ele vai ficar no total com 5.000. Ganhou 3 vezes. Só que aqui ele perdeu. Como ele perde 1.000. Então, fica com 3.000. Aí, ó, ganhou, perdeu. Aí, ganha mais 1.000, fica com 3.000. Perdeu, aí perde 1.000, fica com 1.000. Aí, ó, tinha 2.000, aí perdeu 1.000, aí ganhou 1.000, aí aqui ele fica com 3.000. Aí, perdeu, ganhou, perdeu. Perde 1.000, fica. Se tem 2, ele fica com 1.000. Quais são as possíveis jogadas? São todas essas, ó. Aí agora deixa eu só fazer uma organização aqui. Ele pode ganhar, fica com 5.000. Ou ele pode, ó, ganhar e perder, ganhar e perder. Ou pode ganhar, perder e ganhar, perder e ganhar. Pode ganhar, perder e perder, ganhar, perder e perder. Pode perder, ganhar e ganhar. Pode perder, ganhar e perder. E aqui ele só perde, tá? E esses são os valores possíveis que eles podem ter no final. Ele pode sair com 0, ele pode sair com R$1.000, ele pode sair com R$3.000 e com R$5.000. R$5.000, obviamente, é quando ele ganha as 3. Tá bom, pessoal? Então, bora para mais uma questãozinha. Questão de número 17 agora. 17, né? Vamos para 18. Na 18 diz assim: quantos números de 3 algarismos distintos ou iguais podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7, 8? Aí a gente vai lá e faz, ó. Como são 3 dígitos, ó, 1, 2, 3. Como pode ser distinto ou não? Quantas possibilidades eu tenho aqui para a primeira posição? Eu tenho para a primeira posição, como eu tenho 5 dígitos, eu tenho 5. Para a segunda posição, 5 novamente. Para a terceira posição, 5. Então fica 5 na a terceira, que é 125. Porque eles podem ser iguais ou não, eles podem se repetir ou não. Bora para a questãozinha 19. Na questão 19 temos o seguinte: quantos divisores possíveis tem o número 3.888? Pessoal, para fazer esse tipo de questão, saber o número de divisores, você vai pegar os expoentes, que no caso aqui, ó, eu não tenho 2 elevado a alfa vezes o 3 elevado a beta. Esses números de baixo, os números de baixo, eles têm que ser números primos, tá bem? Fatores primos. Aí você vai pegar o alfa. Quanto é o alfa? É o 4. Quanto é o beta? É o 5. Então, o número de divisores vai ser igual a quem? Alfa mais 1 vezes o beta mais 1. Então, no caso, fica 4 mais 1 vezes 5 mais 1. 4 mais 1 é 5. 5 mais 1 é 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho 30 divisores do número 3.888. E divisores positivos, ok, pessoal? Divisores positivos. Se ele não tivesse falado, se ele não tivesse expresso dessa forma aqui, você teria que tirar o MMC. Bora para a questãozinha de número 20. A questão de número 20 diz assim, ó: um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes. Para que ele possa se apresentar em 24 sessões,
com um conjunto diferente, qual é o número mínimo de peças, né? Número, que é o número de paletó mais o número de calças que ele precisa. Então, pessoal, é como se fosse assim, ó. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho primeira possibilidade, segunda possibilidade, vai ser igual a algum valor. Esse valor ele diz que é 24. Então aqui é o número, vamos dizer, da calça, que eu não sei quanto é, eu digo que é X. E aqui o paletó, que eu digo que é Y. Então X vezes Y tem que ser igual a quanto? 24. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os dois números que multiplicados dê 24. Se a gente for fazer esse tipo de fatoração, do número 24, eu vou ter o seguinte, ó. Vamos pegar aqui os fatores. O 24 é a mesma coisa que 1 vezes 24. Ou então 2 vezes o 12. Ou então 3 vezes o 8. Ou então 4 vezes o 6. Essas são todas as possibilidades que, se eu pegar o 24, multiplicar dois números inteiros, né? Vai dar o valor quanto? 24. 1 vezes 24 é 24, 2 vezes 12 é 24, 3 vezes 8 é 24, 4 vezes 6 é 24. Só que ele quer o que? Ele quer, ó, qual é o número mínimo? Ele quer o número mínimo de peças. O número mínimo de peças, se eu disser que aqui é calça, e se eu disser que aqui é paletó, qual o número mínimo de peças? 1 mais 24. Aqui nesse caso ele vai ter 25 peças. 2 mais 12, ele vai ter 14 peças. 3 mais 8 é 11. 11 peças. E por último, 4 mais 6 vai ter 10 peças. Então, no caso, nessa situação, eu vou ter o quê? Eu vou ter qual o número mínimo que vai ter de peças? É justamente o valor de 4 vezes 6, tá? Então, 4 vezes 6. Então, qual o número mínimo de peças? É 10 peças, tá? Ok, pessoal? Não esqueça de dar uma olhada na teoria, tá? De análise combinatória. Tá tudo muito bem explicado lá no canal. Então, pessoal, ó, um forte abraço. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe aí com os amigos, tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.